A segunda turma do Supremo está reunida hoje e, por maioria, o ministro Ricardo Lewandowski, ministro Cássio Nunes Marques e Carmen Lúcia votaram há pouco para manter a decisão que garantiu à defesa do ex-presidente Lula o acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing, investigação que mirou o grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades, atingindo o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Essa decisão garante o acesso da defesa do ex-presidente Lula às mensagens obtidas por esse hacker, né? Votou contra apenas o ministro Edson Fachin, ainda falta o voto do ministro Gilmar Mendes para completar esse julgamento nesta tarde de terça-feira. O Supremo tem que se defrontar nesse caso aí com uma análise que não foi feita, né, sobre a autenticidade dessas mensagens. Não há perícia dessas mensagens, né? E é muito curioso como o Supremo está dando tratamento de prova a uma suposta prova que nem sequer tem perícia sobre ela. Não há prova de que sejam autênticas. O próprio ex-juiz Sérgio Moro tem dito que não reconhece as conversas que são atribuídas a ele, né? Ainda que considere que mesmo estas não configuraria, não daria pretexto para ser declarada a suspeição dele como ministro naquela ocasião, etc., né? É preciso também lembrar que as sentenças do Sérgio Moro foram confirmadas em todas as instâncias depois, né? Foram confirmadas em grau de recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram confirmadas no Superior Tribunal, têm sido confirmadas reiteradamente no Superior Tribunal de Justiça e também até no Supremo Tribunal Federal. Portanto, assim, ainda que essa manobra se destine a isso, né, a anular a primeira sentença, que é para, com isso, anular todas as outras, o fato é que, examinadas as provas por todos os tribunais que as examinaram, todos concluíram pela culpa do ex-presidente Lula, nesse caso de corrupção, de ladruagem, né? Certa vez aqui neste programa, nós entrevistamos o então presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, e ele observava exatamente isso, a coisa curiosa de o ex-presidente Lula jamais contestar as provas que são abundantes de ladruagem praticadas por ele ou a mando dele nesse processo todo. A defesa do ex-presidente, como aliás, desde quando ele foi presidente já era assim, né? Ele enfrentava os seus adversários tentando desmoralizá-los. Isso está descrito com muitos detalhes no livro Assassinato de Reputações, de Romeu Tuma Júnior. A defesa do Lula não contesta as provas contra ele. Contesta quem investiga, contesta quem o denunciou e contesta quem o julgou. Não contesta as provas, o que é muito, muito curioso. Mas, de qualquer maneira, o que a gente percebe, assim, há no Supremo Tribunal Federal ali a antessala de uma decisão que favorecerá o ex-presidente. É essa expectativa que existe hoje aqui em Brasília, né? Tudo muito armado para isso, tudo muito combinado para isso, tudo muito combinandinho, né? É como dizem aqui o pessoal da área jurídica, porque é no mínimo espantoso que a Suprema Corte dê tratamento de provas a um material que nem sequer, em relação ao qual nem sequer há perícia realizada. De maneira geral, pode ser considerada uma prova ilícita? Essa questão ainda está sendo discutida, colocada. Será que esse material vai ser usado? Tem sempre a teoria de que pode ser, se for pró-réu, se for ajudar na defesa, pode ser... É o que se pega os procuradores da Lava Jato, né? Eles falam que a prova completamente ilícita não pode ser usada para nada, né? Exatamente. Então, esse questionamento lá no Supremo Tribunal Federal vai ser colocado. Eu já ouvi alguns ministros dizendo que, inevitavelmente, esse grupo de prova deve ser descartado porque foi ilícito de maneira geral na forma, e não há como comprovar a veracidade de tudo que está sendo colocado ali, pelo menos... Era essa a ideia, e que isso pode influenciar nas decisões dos ministros, mas não pode ser usado como base para as decisões judiciais. Então, há bastante polêmico ainda, né? Ter acesso às informações é importante, quanto mais transparência, melhor. Mas será que isso vai fazer alguma diferença no fim das contas? Não dá para dizer. Eu já ouvi vários ministros se referir a essas provas, né, entre aspas, né? Porque conforme eu ouvi vários ministros dizendo isso, né? Ministros críticos do ex-juiz Sérgio Moro
dizendo está lá no Vaza Jato, estava dito isso, ele disse isso, disse Eles aquilo. citam, né? Quer dizer, o ministro do Supremo, né, reproduzindo, divulgando supostos diálogos em relação aos quais não se sabe se existiram ou não, ou se foi tudo montado. E se foi montado pelo pessoal ligado ao ex-presidente? Tudo é possível, né? Uma turma que roubou tanto pode ter forjado isso também, né? Produzido supostos diálogos para favorecer exatamente uma situação como essa que está sendo vivida. É por isso que a perícia é fundamental, né? É preciso periciar esse material.